Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 2 pessoas super especiais e vocês já conhecem muito, mas muito bem aí em casa. Eu vou passar uma palavra a cada um deles para vos mandarem beijinhos e os cumprimentos habituais. Susana. Olá, ora viva a todos, num fim de tarde que se faz sentir muito frio, mas acredito que a nossa presença vos fará ficar mais aconchegados e mais quentinhos. Obrigada, Susana. A sério. Olá e sejam bem-vindos. Muito obrigada, Paulo. Em determinado momento da sua vida, as circunstâncias obrigaram-na a emigrar. Sentiu então a necessidade de vender a sua casa, o seu carro, despedir-se dos seus amigos e familiares. Para ela foi demasiado avassalador desprender-se de tudo o que era seu. Enquanto permaneceu agarrada ao que tinha, reteve-se no passado. Um passado que ancorava o seu futuro. Hipotecou o seu presente. Na ausência de um sentir, forçou-se a uma introspeção profunda e apercebeu-se que tinha de deixar ir tudo o que já foi seu. Decidiu agradecer por ter tido a oportunidade de ter e por começar a aceitar que nada é verdadeiramente nosso, nem coisas, nem pessoas. Soltou o passado e paulatinamente permitiu-se a viver o presente. Tem agora muitas coisas e pessoas suas, ama-as e agarra-as com convicção. No entanto, tenha certeza que as deixará ir serenamente quando e se chegar o momento. Pratica o desapego. Teve a coragem de se assumir pelo que é e não pelo que tem. Sabe que pode apenas controlar o que sente em relação às inevitabilidades da vida. Sabe também que desapego não é desamor. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vou começar pela Susana. Ok. Bem, então se calhar podíamos fazer assim uma espécie de síntese, pegar no texto e fazer aí uns 3 ou 4 chavões, na minha opinião. Primeiro, desapego. Eu sou daquelas pessoas que acha que o desapego, seja ele o desapego material, seja ele o desapego emocional, devia ser trabalhado logo desde a infância. Eu considero-me uma pessoa desapegada. Em termos materiais, sou muito desapegada. Em termos emocionais, talvez nem tanto. Mas é importante nós trabalharmos isso desde a nossa infância, porque a pessoa que quando não vê o desapego como algo positivo, como algo saudável no seu crescimento enquanto pessoa, a ideia que tem, a pessoa que é desapegada é uma pessoa desimportada, quase que não dá valor às coisas, e não é esse o caso. Além do desapego emocional, eu vejo aqui outro chavão que é o ser/ter, não é? Nós sabemos que o mundo privilegia muito aquele que tem, aquele que é. Isto é tudo muito bonito, mas depois a gente vê no nosso dia-a-dia, nós olhamos para o outro, o que é que ele tem, qual é o carro que ele conduz, qual é a casa que ele habita, qual é a marca da roupa que ele veste, e toda a gente retém muito mais o ter, e o ser é muito interessante, mas depois o ser fica sempre mais além de. E outra coisa também que me parece interessante no texto tem a ver com o facto do passado. Muitas vezes as pessoas vivem ancoradas a um passado. Eu costumo dizer, o passado tem que ser uma lição, não pode ser uma sentença. Muita gente não se consegue desapegar, lá está, do passado, vive ancorado, a pensar no futuro e depois esquecem-se daquilo que eu tatuei, que fiz questão do Carpe Diem, de aproveitarmos o dia sem confiar demasiado no futuro. Eu sou muito adepta de nós valorizarmos o presente. Primeiro, o futuro é uma incógnita, o passado já passou. Somos fruto dele, é verdade, mas o que eu noto é que há muita gente que vive ancorada a ele, não se conseguem desapegar. E esta mulher deu este passo. Não é fácil, nós às vezes, neste caso ela emigrou, escolheu outro país, teve que se desfazer de muitas coisas, provavelmente a maioria material,
de pessoas, de lugares, de coisas que nós gostamos. Acredito que não é um processo fácil, é muito mais fácil desapegar-me de uma casa para uma outra, mas estar no mesmo espaço com as mesmas pessoas, no lugar que eu sei e que eu conheço, mas efetivamente é importante. Eu gosto de gente assim, deste género, de pessoas que são corajosas e audazes e de um momento para o outro transformam a sua vida, e estes passos acho que são importantes a determinada altura da nossa vida, lá está, não estarmos sempre ancorados àquilo que outrora nós já fomos ou já estivemos. Mas sim, eu acho que desapego não é desamor, desapego não é egoísmo, desapego não é desvalorização. Temos que treinar o desapego, eu acho que sim. Muito obrigada, Susana. Paulo? Pois eu achei, quando li o texto, na verdade abre muitas possibilidades e também foi um exercício útil, porque nem sempre nós compreendemos todos estes conceitos e nem sempre é fácil de integrá-los. E podia brincar, dizer que estou a desapegar-me da minha conta da luz, da minha conta da água, do combustível da viatura. Eu estou a entregar, se alguém quiser receber estas contas, eu desapego-me delas. O desapego, na verdade, foi interessante. Fui ler coisas para também poder fundamentar um bocadinho mais. Eu acho que nós crescemos com isto. Isto serve para, em primeiro lugar, enquanto faço este exercício, poder também crescer com isto. Então, o desapego não é realmente uma fuga, não é falta de interesse, nem é desinteresse ou indiferença. É aprender a respirar na nossa pele, onde tu estás. Por exemplo, eu há muito tempo que faço isto. Está sol, eu agradeço o sol e vivo o sol. Está chuva, eu agradeço a chuva e vivo a chuva. Isto é desapego. O desapego é aceitarmos as circunstâncias da vida, porque a vida é mudança e tudo está a mudar. Se nós nos quisermos desapegar das coisas, vamos ficar desenraizados. Há pouco eu vinha da biblioteca, passei em frente ao santuário da Igreja da Conceição e estava no ar um cheiro a lareira, quase parecia forno, porque estava... E assim que aquele cheiro entrou nas minhas narinas, ativou dentro de mim a lembrança da minha avó a cozer pão e com o borralho, com ali a fazer a sopa que ela fazia na panela e aquele cheiro. E aquele cheiro ativou também a memória, por exemplo, das fogueiras, de tudo isto, que é um lugar para mim fascinante, é um lugar do passado. Eu não sou sem o meu passado, eu também não sou o meu futuro, eu sou o presente, mas tudo isto é a minha circunstância. Então, cruzei-me com uma história que diz que um mestre e um discípulo iam a caminho e chegaram a uma zona onde estava um rio e à beira do rio, da margem, estava uma moça muito bonita e o mestre não hesitou, pegou nela e levou-a em braços até a outra margem e continuaram o caminho. Mas o discípulo passou o resto da viagem a pensar naquilo. Bem, mas como é que o mestre disse que nós não podemos tocar em nenhuma mulher e agora ele pega naquela mulher, que por sinal até era muito bonita, e leva para o outro lado da margem. Ele tocou nela. E a viagem foi feita com esses pensamentos. Até que chegam lá ao destino e ele diz: mestre, tenho de fazer uma pergunta. Como é que o mestre passou o tempo todo a ensinar-me que eu não posso pegar numa mulher e o mestre pegou? E ele disse: eu efetivamente peguei na mulher deste lado da margem e deixei-a na outra margem. Tu és tão tolo que ainda estás com ela em ti, porquê? Já viste? E é isto. Nós constantemente temos pesos dentro de nós, que é o tal desapego. Por exemplo, eu não sou a maldade do outro. Eu não sou a falta de respeito do outro. Eu não sou a circunstância do outro. Mas em parte ela quase que vive dentro de nós. Sim, mas nós vivemos subjugados pelo que o outro pensa, pelo que o outro irá dizer, pelo padrão, pela tendência, por isto e por isto. E isto, o desapego, nós estamos apegados a tudo isto. E o desapego aqui, eu vejo esse lado que é desapegar-nos de tudo o que não nos obriga a... Eu não sou obrigado por exemplo, a usar... uma calça comprida quando toda a gente está a usar. Se eu quiser usar um calção, mesmo em pleno inverno, por mais aluado que possam achar que eu sou, eu terei essa liberdade de o fazer. Não é? E é um bocadinho isso o desapego, que ela deixou tudo para trás e seguiu em frente, que é a coragem de sermos quem somos,
a coragem de lutarmos por aquilo em que acreditamos, não é? E este texto realmente abriu-me aqui a possibilidade de compreender um bocadinho mais, porque é muito bonito falar do desapego. Agora a tendência é trabalharmos o desapego, é vivermos desapegados. Na verdade, nós não podemos apegar a nada, porque nada é nosso, mesmo. Sim, não é teu, o teu corpo é temporariamente teu, porque nós estamos todos aqui num processo aquela parte do texto que estás agora aí a pegar, que há pouco também esqueci-me de dizer, que é isso precisamente, que é a ideia que nós temos, que tudo é eterno e que tudo é nosso, ninguém é de ninguém. E às vezes é um erro que nós cometemos na vida, que é, parece que tudo, não é? Já estamos de antemão a assegurar de que este carro é meu, esta casa é minha, este companheiro é meu, e o filho é meu, e o cão é meu. Na verdade, ninguém é de ninguém. Por isso é que eu te digo, este desapego, muitas vezes o emocional, em primeira instância, trabalhar desde muito jovens, para que depois eles cresçam adultos que não sejam apegados, e a maior parte da nossa juventude e nossa geração, que são o futuro deste mundo, estão apegados a coisas que na verdade não têm essência nenhuma, não têm importância nenhuma, e ao longo da vida eu fui percebendo que, à medida que nós vamos nos desapegando, estou-me a referir agora mesmo a coisas materiais, nós vamos nos desapegando. Eu passei uma fase da minha vida em que eu fui forçada a desapegar-me e gostei de me desapegar, e percebi que conseguimos fazer o mesmo ou mais com tão pouco. Ok, se eu antes tinha 10 pratos, eu agora tenho 4, mas eu consigo, a vontade está, tudo se resolve, tudo se adapta, tudo se faz com os 4 pratos. Eu antes tinha 10, não me serviam de nada. E se os 4 pratos não forem iguais, também está-se bem, a gente consegue dar ali um jeito. Portanto, tudo depende um bocadinho da forma como a gente... Lá está, como nós queremos ser e não aquilo que nós queremos ter. Eu acho que é viver com essência. Irmos à essência das coisas. Porque, na verdade... Lá está, não é o que temos, é quem temos. São coisas completamente distintas. E até podes ter muita coisa e seres uma pessoa extremamente bondosa e generosa. Nisto também não há definições, até porque nesta deambulação que fiz de perceber o que é o desapego, sempre que tu defines uma coisa, estás a reduzir, estás a tornar aquela coisa um apego, ou seja, aquilo é como se fosse aquilo, mas aquilo pode ser muito mais. Então o desapego é isto, é mantermos a abertura de espírito, é mantermos a capacidade de compreender que nada se define, que nada é tão matemático desta forma, que é possível haver sempre uma leitura diferente, que é possível haver uma fórmula diferente, e esta possibilidade de desapego a mim agrada-me, porque... Para mim o desapego está mesmo muito ligado a este caminho da serenidade, a este caminho da paz interior. Da tranquilidade, não é? Da tranquilidade. E sobretudo daquilo que vocês falaram, e muito bem, que revejo muito do que vocês disseram em relação ao desapego emocional, é mesmo criarmos, desprendermos daquilo que são as expectativas dos outros em relação a nós. Isto não ser para nós uma âncora, não é? Não ser para nós uma amarra, da mesma maneira que nós também não cobramos em demasiado aquilo que são as nossas expectativas em relação aos outros. E a nós mesmos. Exatamente, a nós e aos outros. Exatamente, os outros em relação a nós, e nós em relação a nós, e nós em relação aos outros. Porque nós apegamos muito às vezes a essas expectativas, àquilo que desejamos com o outro. E se o outro não vai ao encontro daquilo que é o nosso desejo, criamos aqui uma desilusão. Não temos que carregar essa desilusão. O outro é livre de ter escolhas diferentes das minhas. Desapego também eu... Por mais incoerentes que elas possam ser. Por mais incoerentes. Depois existe isso, que é à partida, desculpa ter interrompido, mas à partida nós temos, há uma conduta, há um padrão, e nós pautamos a vida por isto, porque também, como é que uma árvore pode viver desenraizada? Uma árvore sem raiz não se suporta, não se sustenta. Então nós enraizamos a nossa conduta social, cultural, em pedras angulares que nos são necessárias para existirmos. E o que nós vemos é que realmente tudo está a ruir, e que toda a vida foi assim, não é? A história dá-nos essa lucidez, mas no atual, falando da nossa existência, nós necessitamos de ter algumas certezas para existir, mas a verdade é que de repente estas coisas todas se diluem. E como tu estavas a falar, falaste em coragem, não é? É a ousadia. Tu falaste muito naquilo do papel social, naquilo. É a ousadia de podermos não seguir o papel social. É a ousadia de
que é essa questão o papel social tem tudo a ver muito com estas expectativas, aquilo que esperam de nós, aquilo que esperamos de nós próprios, aquilo que uma sociedade quer que façamos, e o desapego ok, sou mulher, mas não preciso ser mãe, por exemplo, não é? Sou homem e ainda preciso ser o elemento que ganha mais dinheiro no agregado. Portanto, é também desprendermos um bocadinho e não ficarmos aqui amarrados àquilo que é o que o papel social definiria. Sim. A partir deste guião escrito para cada um de nós e que nos acaba às vezes por criar momentos de forte inquietude. O desapego está muito relacionado com aquilo que é o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Não é? Portanto, sobretudo e até não só o emocional, mas até mesmo também o material. Numa sociedade que, infelizmente, ainda exige muito daquilo que nós temos ou daquilo que devemos parecer ser também, não é? Sim, está tudo muito definido, está tudo muito estruturado, está tudo muito esgotado também, porque parece que tudo tem que ser desta forma e as coisas não têm que ser assim. Acho que a abertura... lia também uma frase que diz que os seres inteligentes não subjugam os outros. Pelo contrário, os seres inteligentes tentam compreender-se a si mesmos. Não é? E se tu te compreenderes a ti mesmo, tu vais ter abertura e amplitude para aceitares a diferença. Todo o mundo é feito de pluralidade. E nós andamos aqui a bater de frente com regras e com ditames, e cada vez mais outra vez, infelizmente, mas nada é para sempre, para já. Nós estamos todos numa plataforma giratória, não é? Vêm, vão, andamos nisto e na verdade é muito mau não podermos existir plenamente pelo lado bom das coisas com a tua verdade, com a tua essência. Por exemplo, eu cada vez mais compreendo isto. Eu realmente tento ser responsável, trabalhar, fazer o que me pedem enquanto profissional, mas paralelamente a isto, ou se calhar nem é paralelamente, é de igual para igual, eu respiro, eu vivo, eu absorvo, eu observo, eu deixo-me encantar, eu também me frustro. Ou seja, eu enquanto estou a ser profissional, estou a ser vivo. E a minha função é viver. Senão eu passarei pela vida de uma forma como é. Eu venho aqui para trabalhar, para ser escravo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para me sustentar. Tudo bem, é uma leitura, mas eu venho para existir. Neste curto tempo em que existo, então eu todos os dias tento ser este Peter Pan, que não cresce, que acha que a vida é Traz realmente... aqui uma nuance bastante importante. Tu reforçaste, e o conto também reforçaste, e fizeste enfatizaste essa parte que é desapego não é desamor, e tu acrescentas aqui uma coisa também interessante, que é desapego não é apatia. Não é desapego, não é apatia. Não é. Porque às vezes confunde-se um bocadinho de desapego como se a pessoa não tivesse emoção. Não é? Pelo contrário, o desapego é viveres intensamente tudo. É viver e seres intensamente. grato por tudo. Por exemplo, eu sei que vivo um tempo acrescido, eu vivo um tempo acrescentado. Por vários motivos na minha vida, eu já tive episódios que poderia ter morrido e poderia até continuar vivo, mas num estado físico, numa condição física bastante limitada. De acidentes que tive de carro e outros, e que ainda tenho uma marca aqui de uma dentada também, o tal Encontro com a Besta, de um programa que vi, que disse, eu já estive numa situação desta. E eu sei que vivo um tempo acrescentado, ou seja, eu sou grato por isto, por não ter perecido naquela altura, porque não pereci, quer dizer que estou aqui, quer dizer que não morri, mas quer dizer com isso que eu sou grato por isto. E essas experiências faz-nos também fomentar o desapego, lá está. É isso. Boa, Susana. Eu sou grato pela vida que tenho. Ainda hoje comentava com os colegas e dizia assim, eu tenho um bocadinho de dificuldade meu pai tinha uma mente brilhante para, olha, está a fazer 20 anos que o pai atravessou a América de autocarro, está a fazer X anos que o pai fez isto ou aquilo. Eu não tenho esta mente, eu tenho mente para decorar histórias, para as palavras, mas o desapego de nos compararmos aos outros. Lá está. Nós andamos constantemente a compararmos. E depois tem isto, que é, tu comparas-te que és bom nisto, tornas-te superior. Tu comparas-te que és mau nisto, tornas-te inferior. E andamos sempre nisto, a tentar igualar ou ser acima ou ser abaixo. E é isto isto é esgotante, porque nós gastamos imensa energia nisto. Eu estava a dizer, então, da minha não capacidade de memorizar o tempo. E eu dizia, para mim não existe. Eu já não sei se foi há 2 anos, se há 3, se há 20. Por exemplo, estava a fazer um jogo com os idosos no lar e a caixinha
das peças que eu tinha, eu escrevi Paulo Freitas e pus o ano. O ano foi 2009. Ora, já fez muito tempo, 17. E eu fiquei chocado. Eu disse, como é que passou este tempo todo? Parece que eu estou-me a lembrar de ontem ter entrado na loja, ter comprado estas 2 caixas e ter iniciado a minha relação que tenho atualmente. E disse, como é que passaram 17 anos? E passaram. Então, eu até me desapego disto, que é, eu desapego-me do tempo, porque se eu começar a pautar o tempo e a contar o tempo, eu sufoco. Porque eu não quero saber se foi há 20, se foi há 10, se foi há 3, se vai ser amanhã, se eu tenho futuro ou não. Eu vivo agora. Não vivo inconscientemente, mas eu digo assim, olha, aconteceu, eu vivi isto. Epá, não tenho que dizer que foi há 10 anos, ou há 5, ou há 3 dias. Vivi, faz parte de mim. O tempo também é uma linguagem que nós inventamos. Porque, na verdade, se calhar, para podermos ter a vida organizada, criámos o tempo. Mas eu sinto que o tempo está a passar cada vez mais rápido. E não é só por eu já ir fazer 52. Já senti isso há algum tempo, mas também vejo outras pessoas mais novas que o dizem. Ou seja, nós temos mesmo que nos desprender de tanta coisa, senão... apegar apenas aquilo que é importante e desapegar aquilo que não tem importância. Eu não quero bagagens. Exatamente, essa bagagem pode-nos fazer afundar. Eu não quero que me metam grilhões de obrigações de tens... porque é politicamente correto, quando tu falas sobre uma situação, tens que pautar e dizer, sim, há 3 anos atrás eu comi qualquer coisa. Há 5 dias atrás, não tenho que fazer isto. Claro que há situações concretas que tens que... Não é? Mas de uma forma geral, eu estou livre. Eu quero existir livremente, sentir-me livre e sentir que és uma energia que estás em combustão. Eu estou em combustão. Eu não posso travar as minhas rugas, o meu envelhecimento. Há algum tempo atrás tinha barbas pretas. Isto também é um desapego ao corpo jovem que nós tínhamos, não é? Isso também é trabalhar o desapego. Eu, para tanto, desapego barra aceitação. Não vale a pena a pessoa dizer que não há outro caminho. Não é? Podes pôr um creme, podes pôr um atenuante, mas na verdade não há a idade não perdoa. A idade não perdoa. Não há hipótese. E quando eu vejo, agora que vou assim vendo atores que vão desencarnando e que ainda há uns que estão vivos, mas como é que eram estampas? Eram tanto homens como mulheres, eram tipo, uau! Eram pessoas super belas e viraram como toda a gente vira. Uns envelhecem, amadurecem de uma forma mais feliz do que outros, mas de uma forma geral toda a gente vai um dia perder a beleza, aquele encantamento que tinha e tudo bem, mas quer dizer com isso é que a pessoa não pode viver esmagada nisto. E este desapego é este nível total, que é de seres generoso contigo e aceitares esta treta, que é e o encanto. A vida, que é muito bela, mas é uma treta, porque é uma coisa que nós estamos aqui metidos, meteram-nos aqui dentro e nós não temos forma de sair disto, não é? E estamos constantemente a viver, mas o viver também é paradoxal. Tu vives e é um viver-morrer. Exato. Porque estás a viver não é um dia a mais, é um dia a menos. É isso. Mas pronto, temos que viver com isto, é o que é. E é engraçado porque também depois existem todas as estratégias para nos fazer criar apegos. Não é? Nós trabalhamos conscientemente e ativamente no desapego, não é? Eu acho que à medida que vamos amadurecendo, isso torna-se muito mais claro para nós que há bagagens e mochilas que nós não queremos carregar, sejam elas emocionais, sejam elas próprias materiais. Eu, por exemplo, agora estou num processo de mudança para uma casa muito mais pequena que a casa que eu vivia antes, muito mais pequena, e portanto tive mesmo que me desapegar de muitos objetos materiais. E tive que me desapegar também, se calhar, emocionalmente da minha freguesia que me viu nascer, que me viu crescer e que, não é, que tem lá a minha mãe, e portanto também fiz este desapego. Mas por outro lado, nós vamos amadurecendo e vamos trabalhando esse desapego e vamos tendo muitas fontes daquilo que é, precisas disso para ser feliz. Agarra-te a isso para atingir isto. E depois vamos tendo este movimento contrário, que é nos querer agarrar, fazer-nos agarrar a alguma coisa, como se aquilo fosse essencial à nossa sobrevivência e à nossa existência. Tu vives dentro de ti. E o desapego. Não, a pessoa diz isso e bem. Tu vives dentro de ti, o teu mundo é o teu. Tu és o teu mundo. E eu sou muitos, também já dizia o Fernando Pessoa. Mas o desapego também é interessante no sentido que eu vejo o desapego como uma forma de tu dares ao outro. Não é? Por exemplo, imagina, estás-te a desapegar agora de, sei lá, de utensílios de cozinha, de decoração que tu não podes levar. Lá está, mas também podes pegar nesses utensílios e dar a alguém, partilhar com alguém. Pronto, eu fiz isso quando mudei da minha casa, eu dei tanta coisa e portanto, o desapego também é isto. Quando tu desapegas-te de algo, estás também a dar-te.
Porque ao é um outro. trabalho consciente. É a tua consciência de estarmos todos ligados e o que não me serve a mim irá servir a outro. Aquela frase que o lixo de uns é o ouro dos outros. É por aí. Olha, por exemplo, a casa onde moro atualmente, que é a casa do Vítor, lá no cimo da Serra da Ribeirinha, é uma casa pequenina, mas criou-se tanta gente ali, eles eram 6 e depois tinha mais gente que lá vivia não é? Mas depois tem aquela vista enorme, que é maior do que nós e maior do que os nossos olhos. Mas uma vez tive uma pessoa que lá foi e que me disse, tipo assim, a casa é só isto? Essa pessoa ainda é mais pequena que aquela casa. Muito mais pequena. Porque aquela casa tem o espaço necessário. Viveram ali tanta gente e eram felizes, estás a ver? A felicidade não cabe dentro de um casarão ou dentro de uma casinha. A felicidade cabe dentro de nós. É no nosso coração que ela cabe. Então a diferença é esta, que é a ostentação nem sempre traz felicidade. Exatamente. Mas pode trazer. E as pessoas são livres de terem casarões e carrões e tudo mais. Não é isso que está em questão. É realmente são felizes. E desapego é também não nos apegarmos ao julgamento do outro, não é? Porque sim, também sim. quando se tomei a decisão de vender a minha casa, tens uma casa tão bonita, vais vender esta casa, não é? Mas o teu processo em que tu estás neste momento não é o processo do outro. Exatamente. E é isto, nós esmagamos o outro com isso. Esmagamos com palavras, esmagamos com atos, porque infelizmente somos muito imaturos e muito, se calhar, pouco civilizados nisto, que é nós invadimos o outro com os nossos preconceitos, com as nossas certezas e... Sim, mas isso também acaba a Não é? nós. Cabe a nós ser filtros e não esponjas. Mas, Não? exatamente, mas depois Ser também... filtro Sim, e sim. não esponjas. Claro. Mas a verdade é que uma grande maioria não tem essa capacidade. Não. Mas vão tendo, e a verdade é que a vida também é uma escola. Vocês sentem que quando nós organizamos fisicamente o nosso espaço, também emocionalmente nos estamos a organizar? Ou seja, o nosso espaço organizado também reflete dentro do nosso espaço e a organização do nosso espaço interior? Sim, eu acho que nós somos um pouco o reflexo do sítio onde nós vivemos. Eu acho que sim. Mas olha, existem pessoas que têm, por exemplo, sítios muito desorganizados e elas são metódicas e organizadas, mas conseguem, naquela desorganização, ter organização. Mais uma vez, a definição é sempre perigosa, porque a gente coloca... podemos criar como é que eu vou dizer? Podemos estar a colocar naquela pessoa uma coisa que ela não é, não é? Mas penso... Eu interrompi, desculpa. Não, eu estou aqui a pensar, mas eu acho que estou a pensar em mim agora. Interromper é um complemento, a gente complementa-se a falar. Mas Estou a pensar em mim, eu acho que sou reflexo de facto das escolhas e do espaço onde estou. Eu acho que sou reflexo disso, de facto. Sim, mas nós, por exemplo, nós vamos à casa de uma pessoa e a partir do mundo dela, aquele mundo interior da casa dela, é muito o que ela é. E eu também tenho noção disso, não é? Olha a minha árvore de Natal, o que é? É a cópia, sou eu vestida de verde. É verdade. A minha árvore de Natal sou eu, por exemplo. Eu tenho uma árvore de Sim. Natal que toda a gente conhece, que vai lá à casa, onde eu tenho um orgulho. E ela é tão pequenina no tamanho, mas tão grande na sua essência e no valor que lá está, onde estão representadas as pessoas que eu gosto, onde estão representados os lugares que eu já visitei e cada pecinha tem uma história. Aliás, algumas peças têm histórias ligadas ao Paulo e ao Vítor, por exemplo, e tantas outras pessoas. Lá está, é isso que eu estava aqui há bocadinho a refletir. Sim, lá está, a árvore sou eu, é espelho, é um espelho. Aliás, que eu nós sou. espelhamos... E a casa minimalista, não tem quase tralha nenhuma. Sim. Também é um espelho meu. Eu libertei-me de muita coisa. Eu antes gostava de uma mesa mais, sei lá, mais requintada. Não, eu optei por coisas mais simples. E eu acho que a alegria e a essência de quem está sentado à mesa comigo mantém-se. Por isso é que eu estava a achar. Eu acho que sim. Nós, efetivamente, espelhamos-nos no mundo. Eu acho que tu espelhas aquilo que tu és no mundo, não é? Em tudo o que tu fazes. Por isso, sem dúvida, concordo plenamente que nós transferimos-nos de dentro para fora e também nos levamos de fora para dentro, não é? Mas... Claro, e tu falaste no exemplo dos pratos, não é? Que às vezes nós temos excesso de coisas. Temos aquele serviço de louça que nunca usamos. Antigamente havia a cozinha extra e havia a sala de estar extra. Porque eram obrigações, lá está, eram aquelas coisas todas. Exatamente, a cozinha e a sala das visitas tinham que estar imaculadas. Isso foi, não é? Sim, foi caindo ao longo do tempo. Hoje em dia ainda temos muitas vezes muitos serviços de louça, não é?
muitas coisas dentro de casa, muitas coisas para vestir, muitas coisas para calçar, muitos acessórios. Porque ter também era status, também vinha daí, não é? As pessoas tinham património. Por exemplo, eu só tenho uma casita. Mas quando eu dizer, olha, a fulano tal tem uma casa ali, tem outra casa ali, tem mais uma casa ali, mais outra casa... Epá, eu até acho bem. Não me diz nada, não é? Eu até, o meu apartamento nem sequer está... Eu não estou a viver lá e nem sequer o arrendei. As pessoas, não rendas, então não queres dinheiro. Eu gosto de dinheiro, mas eu vivo com pouco. E... Eu acho que é isso que a gente vai aprendendo também com o amadurecimento, é que nós podemos ser muito felizes com muito pouco, não é? E se calhar não precisamos daqueles pratos extra, nem daqueles serviços extra quando vão lá às visitas, porque a nossa vida tem que ser vivida muito mais no dia-a-dia e no convite diário do que na exceção, não é? Na exceção de quando vai um convidado mais especial, na exceção quando aquele serviço vai, nessa grandeza de deixa-me colocar esta árvore de Natal que diz muito sobre mim e que é a essência de mim, em vez de ir para um padrão, porque agora as árvores querem-se com uma determinada decoração. Eu costumo dizer, a minha árvore é desigual, não tem uma peça igual à outra, mas a cada ano que eu a faço ela tem uma peça ou outra a mais, que é reflexo da minha história de vida no ano anterior, portanto tudo o que está a acontecer agora, neste próximo Natal eu espero ter mais algumas coisas para colocar, é sinal que eu vivi, e pronto, acho que isto é que também nos faz, por isso é que eu acho que o espaço também nos espalha quem somos, não é? E pronto, mas a verdade cada um é como é. A verdade é que a máquina está toda estruturada para nos maniatar. A tendência é esta, ora todos para a tendência. Exatamente. Não há muita forma de fugir. É quase como vendem-nos. Baudrillard falava muito sobre a questão do consumismo e do marketing, a maneira como nos querem criar necessidades que não existem, mas criam-nos determinadas necessidades. E eu acho muito engraçado, às vezes, as estratégias do marketing e da publicidade, que é, porque todos nós ambicionamos ser diferentes uns dos outros, mas a verdade é que quando seguimos as tendências ficamos iguais todos uns aos outros. E nós vamos ser diferentes sendo iguais. E estes trocadilhos, muitas vezes, que nós caímos, não é? Essa questão agora de coisas, pensar em tendências de moda em que nós acabamos por ver, quem se foca muito nisso, acabamos por ver as pessoas a repetirem-se, não é, em termos de padrão, e onde é que está a tua identidade, se é aquilo que tu queres seguir, é aquilo que é o que a moda dita num determinado momento. E depois vai-se caindo aqui também um bocadinho nessas falácias que queremos a diferença, mas acabamos todos por nos apegar a alguma coisa que nos vão tornando iguais, não é? Muito bem. E agora vamos terminar aqui o nosso primeiro conto, mas voltamos já daqui a pouco para uma segunda reflexão. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Bati à porta. Deixaste-me entrar. A desesperança estava tatuada em mim. Saudaste-me e eu retorqui, em som de desânimo, em voz abafada pela mágoa. O meu semblante denunciava que algo não estava bem. Estava taciturna, cabisbaixa. Não sei se te apercebeste. Falaste-me de ti, dos teus dias, dos teus projetos. Dissertaste sobre o tempo e outras banalidades. Eu ouvia-te atentamente, afogada em mim, ansiava estás diferente, o que se passa contigo? Desejava um impulso para expulsar a dor, necessitava de um mimo, de uma atenção, de um ombro de desabafo, mas falaste-me de ti. Já tinha acontecido outras vezes, mas pensei que hoje iria ser diferente. Diferente porque estou realmente diferente, porque o meu corpo, a minha aura transpiram abatimento. Mais uma vez, abriste-me a porta e não o teu coração. Fiquei de fora, cá fora. Só me consigo aninhar em ti, dentro de ti. Muito bem, este é o nosso segundo conto e começamos pelo Paulo. Pois, esta é mais uma situação das muitas que nós vivemos no dia-a-dia de não relação. Ou seja, muitas vezes somos invisíveis. E isto espelha exatamente isto, ou seja, a outra pessoa não estava a olhar com olhos de ver para quem estava à sua frente. E
e depois como é que se ultrapassa isto? Porque depois também temos as situações de eu estou à procura de alguém que me escute. Eu começo a falar e a pessoa fala por cima de mim. Não dá, nem sequer me ouve. E partimos muitas vezes para o outro com ideias pré-concebidas e com as nossas certezas. E o outro às vezes só quer tempo de escuta, mas um tempo de escuta de bondade, em que a pessoa possa realmente olhar e até não dizer nada, porque o outro se calhar não está à procura que a outra pessoa diga, olha, vai para a direita, não vai para a esquerda, não faças isto, faz antes isto. Nem sempre é isso que se procura, procura-se apenas tempo de escuta, e o texto explica muito bem e ilustra muito bem esta falta de empatia pelo outro e de respeito, porque na verdade acho que era isso que ela pretendia que ele a visse. Exatamente. Não é que ele a visse. Porque é aquela velha questão de nem sempre ouvir é escutar. Aliás, roubaste-me o pensamento. Não é? Ouvir não é escutar. Exatamente. Ver não é olhar. São coisas completamente diferentes. A escuta ativa implica tempo, mas também implica alguma disposição a. Ninguém está preparado para escutar. A escuta ativa é difícil. Eu trabalho numa área onde é preciso muita escuta ativa. E implica tempo, implica perícia, implica disposição a. A maior parte das pessoas, mas também no texto eu estava a pensar, é assim, esta mulher já não era a primeira vez que não era escutada. Também se calhar é assim, a gente também tem que aprender a ser um bocadinho seletivos. A quem é que a gente vai dar os nossos ouvidos e os nossos olhos? E a quem é que a gente pode contar que esta pessoa vai parar? E nós somos todos muito mendigos de tempo, mas a quem é que eu posso, não é? Se eu não estiver bem, eu sei que posso recorrer ao Paulo, porque ele vai, independentemente do tempo escasso da vida dele, se eu precisar eu sei que ele vai parar para me escutar, para me ver. Mas também neste caso esta mulher já não era a primeira vez. Primeiro ela já se calhar, lá está, criou falsas expectativas, já ainda tinha esperança de que aquela pessoa deixasse ser um bocadinho o seu umbigo, ele estava preocupado consigo, e quando nós estamos muito imbuídos em nós mesmos, nós não sequer conseguimos olhar para o outro. O outro até pode quase que interromper, pôr o dedo no ar, pedir permissão para falar. Nós não estamos com a mínima disposição para. E a empatia, isto é tema para a conversa para a noite toda, não é? A empatia é aquilo que nós tanto queremos que o outro consiga parar e colocar-se no nosso lugar. É muito difícil hoje em dia encontrar empatia na nossa sociedade. Acho que estamos muito pobres disto, da compaixão e da bondade do outro também. Acho que estamos muito pobres com isso. E acima de tudo, como o Paulo dizia, muitas vezes as pessoas recorrem ao outro não porque não estão no timing certo de sequer de receber uma opinião, um julgamento, um conselho, por mais suave que ele seja. Às vezes as pessoas só precisam de tempo para serem escutadas. Porque é tão bom quando tu estás a passar uma fase mais difícil, ter a oportunidade, só o facto de nós conseguirmos expressar, não é? Nós sabemos que o contrário da palavra depressão é a palavra expressão, porque nós, quando não expressamos aquilo que nós estamos a sentir, é certo que mais cedo ou mais tarde isso vai nos adoecer. É muito importante expressarmos, mas também não podemos expressar a qualquer momento e a qualquer hora e com qualquer pessoa, porque depois o expressar com a pessoa errada tem um efeito devastador. O que eu recomendo, se calhar, com a apreciação deste texto, é que nós temos também de ser seletivos a quem é que nós damos o nosso tempo e a quem é que nós achamos que a pessoa que está à nossa frente vai dar o seu tempo. Porque senão, além dela não estar bem, dela se ter sentido incomodada e já não era a primeira vez, esta pessoa, seria a pessoa certa que ela precisava para escutar? Não, eu acredito que ele não ia ter escuta ativa, nem tão pouco se calhar se fosse preciso dar algum conselho, alguma opinião, ele se calhar era desprovido disso. Mas será que existem pessoas certas? Está na minha não há pessoas certas para nada. A minha nada. pergunta também é essa, porque na verdade tu disseste há bocadinho que, por exemplo, se eu tiver a necessidade, se for falar com o Paulo, ele vai ter tempo para me ouvir, não é? Mas depois voltamos um bocadinho ao texto anterior do desapego, que é isso. Nós trabalhamos o desapego de forma que é não ter expectativas que o outro, dizias tu, Tânia, também a certa altura, que nós não podemos ou não devemos esperar que o outro corresponda. Mas depois, se nós vivermos também descomprometidos disto,
as coisas também perdem consistência. Sim, mas que é o que é que te faz acreditar que se me procurares eu vou estar disponível? É porque há alguma afetividade, há alguma relação, há alguma linguagem de proximidade e de cumplicidade. E quando nós vemos num mundo em que está tudo a desprender-se, as pessoas vivem isoladas no seu conforto dentro dos tablets, dentro dos telemóveis, até podem mandar mensagens, interagir com toda a gente, mas depois nos momentos cruciais em que estás pele com pele a precisar de um toque, de uma ajuda, não existe. Por exemplo, há algum tempo atrás eu desabafei, estava num sítio com pessoas e desabafei as minhas dores. E essa pessoa respondeu-me assim: tens consciência que tu estás a dizer é para ti? Eu até tinha, mas eu queria, do outro lado, tempo. Queria que a outra pessoa tivesse tido a capacidade de dizer, pá, bastava só dizer, pois realmente é uma situação chata. Mas não, tirou logo assim: tens consciência que o que estás a dizer é para ti? Como quer dizer, eu não estou nesta situação, isto não me diz nada, trabalha para sair dessa situação. E às vezes falar com o outro é apenas um exercício de arrumar-me por dentro. Exatamente. Em vez de estar a fazer para o espelho, não é? Estou a fazer com alguém, mas é mais para sentir que aquela pessoa está comigo. Na verdade, nós vivemos sozinhos. Nós podemos ter uma família muito feliz, nós podemos ter dividir a vida com alguém muito especial, mas toda a gente processa-se sozinha. Ou seja, as minhas dores serão sempre as minhas, nunca serão a da pessoa que está ao meu lado. Por mais que eu me possa aproximar de alguém e dizer, pá, olha, estou aqui para ti, para te ajudar, o processo é daquela pessoa. Mas é agradável sentir-te acompanhado. E é esta falta de empatia que também é chocante. E às vezes basta agradecer a partilha. Olha, Sim. não sei, nunca tive uma situação parecida com aquilo que me estás a partilhar, mas agradeço muito a tua confiança em partilhar isso comigo. Às vezes até agradecer a partilha já é a pessoa sentir-se ouvida, e isso é importante. Ou um abraço. Eu, por exemplo, hoje, uma pessoa teve um gesto para comigo simpático. E eu depois... Mas depois o problema, mas depois havia uma consequência. Mas então, mas o que é que se passa contigo? Eu vou ter que submeter a isto. E eu disse, pá, mas isso é delicado. E eu só dei um abraço. Pronto, e aquela pessoa recebeu o meu abraço e foi a minha forma de agradecer o gesto dela e também de aconchegar. Porque, na verdade, nós somos seres sensíveis e somos seres sociáveis. Sim, nada mais aconchegante que um abraço. Eu costumo dizer, é dos afetos que eu mais gosto. Ele diz tanto e não diz nada. E às vezes há a tendência de que a gente quer aliviar tanta dor da outra pessoa que a gente diz coisas que são muito inconvenientes no momento. Também, sim. Exatamente, sim. Nessa tentativa de aliviar, por exemplo, em vez de teres dito, olha, isto realmente é uma situação delicada, posso-te dar um abraço, podias ter dito, opá, há coisas piores, podia ter sido isto ou aquilo. Não é? Às vezes, e isto não é, a pessoa para além de não se sentir ouvida, sente-se julgada. Sim, completamente. Nós temos que ter muito esse cuidado, porque e muitas vezes o que é a dor no outro, uma dor para o outro, para nós poderia até não ser uma dor, temos vivências diferentes, não é? E olhamos para o mundo de forma distinta. E é essa sensibilidade que nós devemos de ter, em vez de queremos atenuar ou suavizar a dor do outro, porque isto na prática não resulta e pode ter um efeito perverso na nossa relação. Devemos recuperar e ressignificar também, porque na verdade o outro será sempre alguma coisa diferente de mim. E partir para o outro com esta condição, com este pressuposto, é a abertura que tu dás ao outro para que ele possa realmente aparecer, tornar-se visível aos teus olhos, não é? E nós somos seres sociais, não há hipótese, por mais que a gente consiga resolver sozinhos, com os nossos próprios botões, há determinadas alturas da vida que nós precisamos mesmo do outro. Precisamos, eu falo por mim, eu acho que não consigo passar por determinadas situações em que esteja sempre sozinha e não recorra a outro. E causa-me um alívio, mesmo que o outro não diga nada, lá está. Mas normalmente causa-me sempre um alívio, é como se eu tirasse este peso de cima, e também gosto de o fazer com os outros. Se eu sei que tenho alguma capacidade e se eu posso fazê-lo, gosto também que recorram a mim quando precisam. Agora o que eu noto é que nós temos um leque de oferta muito circunscrito de pessoas que são verdadeiramente empáticas, que conseguem tirar do seu tempo e que conseguem ser uma
Mas é impressão minha, ou estamos todos a trabalhar, nesta dinâmica de sermos autossuficientes, de não dependermos do outro, de não precisarmos do outro para sermos de certa felizes. forma estamos. Mas isso é quase Sim, contra a natura. É porque, contra a natura. não é? Porque, na verdade, nós estamos a educar para uma realidade que não é a nossa realidade intrínseca. E isto para mim é que chega a ser angustiante, que é, eu estou-me a educar, a reeducar para ser autossuficiente, para desculpar. Por exemplo, tu convidaste-me para vir aqui ao programa. Eu cheguei até um bocadinho atrasado, mas imagina que eu não vinha, que não tinha dito nada, porque eu tenho liberdade para fazer isto. Qual seria a consequência? Provavelmente não me irias convidar mais, ou provavelmente irias dizer, Paulo, olha, acho que não devias ter feito isso, mas eu tenho ou não tenho liberdade para fazer? E é isto que me choca, que é, nós estamos a ser coniventes com coisas que à partida, acho que não podem ser, porque também tem que haver aqui comportamento de compromisso, de responsabilidade, não é? E isto choca-me, porque estamos a ser todos muito brandos com coisas que acho que não podem também ser. Tem que haver, quer dizer, tem que haver, não é consequências, mas tem que haver consciencialização, que as coisas não podem ser assim. Eu vi outro dia uma coisa muito interessante, em que um podcast, e estava a falar uma mulher, tinha uma convidada, era uma mulher que, por uma questão de doença, ao longo dos anos foi perdendo a sua capacidade para andar, e neste momento vive numa cadeira de rodas. Vive numa cadeira de rodas, não, anda numa cadeira de rodas. E então ela diz que muitas vezes as pessoas são muito pouco empáticas e solidárias com o outro. Solidárias, depois há muitas piadas. O que ela diz é: eu estou a aprender a devolver o desconforto, porque eu acho que é importante devolver o desconforto. E ela está a aprender a fazer isso. A deixar de ser vítima. A deixar de ser vítima. Ela diz: eu estou a aprender a devolver, porque às vezes é importante, é aquilo que tu estás a dizer, Paulo, às vezes é importante as pessoas também, a gente devolver esse desconforto para perceberem o impacto que aquelas palavras teve em nós, porque às vezes as pessoas passam e seguem quase imunes em relação àquilo. Exato. E ela estava a dar um exemplo, ela disse: olha, já me aconteceu estar no supermercado e vir alguém dizer assim, precisa de ajuda? E digo que não, obrigada. E a pessoa, mas não quer ajuda? Não quero. Também não precisa ser mal educada. E ela diz, durante muitas vezes eu calava-me nessa situação e se calhar a pessoa ia pensar, coitada, está frustrada com a sua condição, não consegue aceitar uma ajuda. E ela diz que estou-me a treinar agora e vou começar a dizer olha, não sou eu, não estou a ser indelicada, nem estou a ser agressiva consigo, você é que está a ser demasiado invasivo. Pois. Isso também é um crescimento, também é quase uma responsabilidade. Mas isso mais uma vez é olhar para o outro, a gente também tem que aprender a ler o outro, não é? Porque neste caso ela estava a sobrepor-se à liberdade da outra pessoa. E aprender a ler o outro é uma questão também de sensibilidade, mas também de tempo. Para eu ser cadeirante sou incapaz. Não consigo movimentar. Sim. E depois, recorrentemente, também ela fala também daquelas... Antónia, mas à partida ela estava a fazer isso para ajudar, era um ato bom, mas a forma como o fez... Exatamente, como não aceitou o não. Não é? Não foi bom, acabou por ter um efeito. A questão é essa, precisa de ajuda. Contrário. Não, obrigado, ok, pronto, e eu aceito aquele não é? Ou só porque é cadeirante, como dizes os brasileiros, tem que necessariamente precisar de ajuda, não tem? Exatamente, mas é isso, eu achei isso muito engraçado, devolver o desconforto, e nem sempre fazemos isso, porque muitas vezes... gostamos muito de ser bondosos, gostamos de ser gentis. Ou educados, ou não pagarmos com a mesma face. Exatamente, e falo por mim, muitas vezes deixo cair coisas, deixo cair. Ou como se diz, entrega ao universo. Exatamente, não vale a pena o desgaste emocional. As coisas têm... Mas isso também fez-me refletir de outra forma, que foi até que ponto também... Não me vais dar sempre limões e eu sempre a ser um moranguinho doce. Sim, claro que sim. Às vezes chega uma altura. Às vezes também pensar nisso, também não é a minha responsabilidade social também, se calhar... ajudar o outro, também refletir um bocadinho sobre o seu comportamento. Um papel educativo, desde que não haja uma arrogância, não haja disciplina, acabamos por nós também ter um papel educativo. Se a senhora da cadeira tivesse respondido assim, e se esta outra pessoa fosse, se o processo de ajuda era com bondade, provavelmente ele obrigada, aprendi com isso, muito obrigada. Não tinha pensado nisto neste ângulo. Obrigada por me ter chamado a atenção para isso. É preciso ter esta esperança de que esta pessoa tem esta capacidade de chegar lá. É aquela questão que já num programa para trás falei do bolo. Muda-se uma família para aquela rua e a vizinha resolve fazer o bolo e leva o bolo à porta.
E a pessoa fica surpreendida. Mas olha, como estão cá, mudaram-se para cá, vêm trazer um bolo, como simpatia, não sei o quê. E depois a vizinha resolve lá voltar e leva na semana seguinte outro bolo. E andamos nisto. Até que chega um dia que a vizinha vai e não leva o bolo. E a senhora diz, mas como é, não trouxeste o meu bolo? E ela não tinha obrigação nenhuma de levar. Estás a ver? E tu crias a necessidade e isto é mau, quer dizer, porque ela fazia por generosidade, porque era dela, e a outra já achou que era um direito que tinha. Exatamente. E isto é, e quando se regular. Exatamente, quando se acha que é esse direito, já se perde o sentido da gratidão em relação ao outro que disponibilizou do seu tempo para fazer um bolo, para fazer aquela oferenda que chegou até mim. E o tempo do outro que é tão... Eu ajudo porque de alguma forma me faz feliz, porque sei que vou fazer o outro feliz. E se calhar muitas vezes temos mesmo que agradecer o tempo que o outro disponibiliza para nos ouvir, para nos ver, para nos sentir, para estar realmente ali presente. Sabemos que o tempo é extremamente precioso, não é? E muitas vezes tomamos também por garantidas tantas coisas e falta-nos às vezes essa palavra de oportunidade também para agradecer à pessoa e motivá-la a manter-se atenta aos nossos sinais, atenta também às nossas necessidades, não é? E às vezes quase que é isso, tomamos como garantido que o outro tem que me ver, o outro tem que me ler, o outro tem que me sentir. E, Devolver amor. Porque eu acho que é isto. No fundo, se a pessoa me olhou, se foi humana comigo, se foi empática comigo, eu devolvo amor. Só que isto é uma prática... Está toda a gente apressada, toda a gente muito vazia, muito ocupada em garantir o futuro, em garantir tantas coisas e perdemos esta leveza da vida, que é respirarmos juntos. Nós respiramos juntos, nós acordamos juntos, nós sonhamos juntos, mas depois vivemos separados. E a verdade é que, por exemplo, atualmente tu tens casas grandes, que hoje em dia uma casa nunca é feita pequena, e depois as pessoas lá dentro estão separadas, está toda a gente no seu compartimento, quase que estão dentro de uma casa, e dentro dessa casa, que estão dentro dessa casa, ainda tem outra casa, que é o telemóvel, ou o tablet, ou o televisor, não sei o quê, que estão dentro de outro mundo, e na verdade, agora temos muito mais espaço, contrariando a tendência, que é o mundo cada vez está mais habitado, há menos área para cada um, mas as casas são grandes, então dentro daquela casa tu tens muito espaço, mas depois as pessoas andam desencontradas, anda tudo desligado. Exatamente, não é? Desligado. E nós desligamos também porque é uma forma de nos desapegarmos de sofrer, por exemplo, de alguém que é antipático contigo, de um colega de trabalho que não é cordial, e então vamos nos desligando. Mas como é que podemos viver desligados? Volta à tal árvore. Como é que uma árvore pode fazer a fotossíntese, crescer, desenvolver-se, frutificar, se tu não tens a raiz? E isso é muito interessante, vocês falaram aqui do abraço, e o abraço realmente é das coisas mais bonitas e mais apaziguadoras que nós podemos encontrar. E é tão interessante como o toque e o contacto físico tem isto em nós, tem esta lição e essa generosidade de nos ajudar a acalmar. E estou a pensar, quando nós estamos com alguém que está... Estou a pensar sobretudo, aqui está uma imagem, a imagens de crianças que chegam até nós, que estão mais ansiosas, que estão mais agitadas, e a gente convida-as a sentarem no nosso colo, coloca a mão sobre o coração da criança e diz, agora respira comigo, não é? E encostamos a criança a nós e vamos respirando pausadamente com ela. E isto acaba por ter realmente aqui ecoar na criança também no sentido dela própria se apaziguar. E isto acontece porque há este contacto, essa respiração que se torna... Sim, o abraço não é mais do que a união de dois corações. Porque quando eu te abraço, o meu coração fica junto do teu lado onde não tens o coração e o teu fica junto do meu. Ou seja, é como se eu ficasse com dois corações no mesmo espaço. Portanto, o abraço por si só já é interessante, esta definição, que é a forma de tu ampliares o coração. Portanto, o abraço realmente é um afeto. Para mim é dos afetos mais e a verdade é que nos ajuda a tranquilizar emoções, e nós não vamos conseguir, uma analogia que tu estavas a fazer, ter este toque ou ter este abraço quando tem mundos dentro de mundos que são as nossas próprias casas físicas, não é? Em que estão famílias separadas em compartimentos das suas casas, ainda ligadas a mundos muitas vezes diferenciados, cada um entre si, e esses mundos nunca se chegam a encontrar, porque os interesses são extremamente diferentes, porque não se encontram momentos para se falar sobre interesses, desenvolver
questões em comum e continuamos a seguir caminhos que se tornam cada vez mais dispersos e mais distantes, porque percorremos caminhos muito diferentes sem termos interesse sobre o que é que tu estás a fazer agora. Mostra-me o que é que tu gostas, vou-te mostrar o que é que eu tenho interesse, vou-te mostrar o que é que estou a ouvir, o que é que estou a ver, e vamos ter alguma coisa e diálogos em comum, interesses em comum. Mas acho que atualmente não há procura de conteúdo. As pessoas não procuram conteúdo, não procuram o outro pelo que ele é, o conteúdo. Isso é trabalho, Paulo. Sim, claro que sim. Trabalho. Claro que sim. Há bocadinho estava a falar na biblioteca com o Henrique, estávamos a falar de muitas coisas e ele falou-me disso, ele disse que tudo são ciclos e que eventualmente estaremos a aproximar de um ciclo, de um desenlace, um novo desenlace. Ele falava que no antigo Império Romano, que quando se aproximou do fim, que desenvolveu-se a parte das festas. Então esta frase, esta expressão em latim foi criada quando houve a queda do Império Romano, precisamente por isto, porque estás a dizer. Do lúdico, exato, não é? Do aproveitar o momento e o dia, por isso é que essa expressão é criada. E da parte da comida, de se comer muito, que é muito um instinto básico. Por exemplo, eu posto muitas coisas a comer aqui e ali, mas eu não vivo para comer. A questão é, na verdade, tu consegues ser feliz e fazer momentos de felicidade. Mas um momento feliz com uma folha de alface não é a mesma coisa que comer pudim. Sim. Não, é verdade. Venhas a rolar mágoas com a folha de alface, ela não serve para nada. Sim. Mas é que disseram uma vez, já estás sempre a comer, não sei como é que não engordas pelo que tu comes. Mas na verdade não é só comer, é o momento em si. É o momento. Mas então ele dizia isso, ele disse, reparares, a nossa sociedade atualmente está só tudo à volta de culinária, são imensos programas de culinária, verdade? Os reality show e isso tudo. Ou seja, nós estamos muito a viver à superfície. E isto também é assustador. Eu estava a falar com outro colega hoje na equipa e disse assim, por exemplo, eu escrevi um texto sobre a Ilha Terceira. O Ivan Menezes pediu-me e eu escrevi naquele programa da minha rua. Eu não estava à espera de uma passadeira vermelha, não estava à espera de um Oscar, não estava à espera de nada. Mas a verdade, eu acho que escrevi uma pequena pérola e na verdade, o que é que veio daí? Nada. Ou seja, isto porquê? Porque eu venho do tempo, quando cheguei aqui à Terceira para estudar e apanhei com todos os poetas e os filósofos, toda essa gente, eu era fascinado por aquilo e ainda tenho esta memória feliz dentro de mim, não é? Que na altura enaltecia-se a intelectualidade, o escrever, o criar, tudo isto das artes. E agora tu vês tudo isto diluído, agora nós vivemos de superficialidade. E depois acresce aqui ainda uma outra coisa que tem a ver, pronto, não é todas as pessoas, mas infelizmente ainda existem alguns seres humanos que a gente quase que é o pior do outro. Sim. Que até ficam felizes pelo outro estar mal. E a questão agora da inteligência artificial, quando se vê uma coisa muito bem escrita, a gente quase que já não dá o mérito ao autor. A gente diz, isso foi a inteligência artificial. Não, até tu vou dizer uma coisa. Injusto. Eu escrevi aquele texto à noite, o Vítor a dormir e eu a escrever, e o Ivan dizia assim, já está, a gente tem que gravar isso, já está quase escrito, eu não tinha escrito nada. Honestamente, Evandro, é verdade, quando tu me disseste eu não tinha escrito nada, mas depois fiquei cheio de medo, mas tem que escrever isto. E então à noite, foi 2, 3 pedacinhos à noite, o Vítor a dormir e ainda assim a ressonar um bocadinho, com um bocadinho de música e lá fui escrever. E escrevi aquele texto. Eu próprio sou o primeiro espectador daquele texto. Disse, como é que eu escrevi isto? Porque quase que duvido de mim. Agora, com esta coisa do chat GPT, eu fico a pensar, a malta se calhar vai pensar que eu fui para lá e que escrevi isto lá. Estás a ver? Hoje dei por mim a pensar nisto. Eu sei que não foi eu que escrevi ali. Tu sabes. Só que há pessoas que vão, se calhar, que está tão bem escrito, vão pensar, isto se calhar, no teu caso... eu próprio fico... Tens fotografias. No teu caso eu não acredito que pensem nisso, porque sabem que realmente tu escreves bem, mas às vezes há pessoas que até podem ter tido bonitos rascos de inspiração e se calhar até sempre escreveram bem, mas nunca colocaram cá fora, e quando colocam cá fora, isto não é essa pessoa que escreve isso. E depois também acabamos por cair também nesta questão deste julgamento que também não é nada bonito. E mais uma vez a mostrar aqui essa questão das pessoas que não disponibilizam amor, não é? E que não têm aqui essa... Eu não estaria à espera de nada. Eu sei quando ele me mandou, eu fui gravar o estudo dele, quando recebi o vídeo, que ele fez uma montagem de imagens da Ilha Terceira, que já existia, mas ele montou em cima do texto, e ficou brutal. E na verdade, quando eu recebi aquilo, tive um impacto em mim, eu chorei, arrepiei-me todo e chorei. Disse, isto é incrível, como é que se cria uma coisa assim? Mas ao mesmo tempo, como nós temos sempre expectativas, e eu tinha a expectativa que fosse... Sim. Que ia impactar de outra forma também. Eu recebi comentários, muita gente falou e tudo, mas ao mesmo tempo, isto é só para dizer que nós vivemos tempos
tão despidos de tudo, tão insípidos, que na verdade nada leva a nada. E é essa a sensação que eu tenho, é que sejas bom funcionário ou mau funcionário, é igual. Sejas boa pessoa ou má pessoa, é igual. Ou se calhar era preferível seres má pessoa, porque parece que ser mau tem mais projeção, parece que ser mau tem mais visibilidade. E andamos nisto. Parece que tudo está a inverter. Exatamente, o que é que se valoriza, não é? E às vezes, e tem um amigo meu que, mais velho, ele questiona muito a sua validade. Ele questiona muito, para ele, existir só para existir é como se não fôssemos humanos, ou não valesse a pena a nossa existência. E realmente eu acho que, independentemente de produzir ou não produzir, de fazer ou de não fazer, nós somos válidos apenas por existirmos. Sim, nós não vamos fazer para o outro, tenho que desligar, eu não faço para o outro, faço para mim. Quer dizer, faço para mim, faço para o universo, é como eu digo, uma laranjeira dá laranja já partida, uma maceira dá maçãs, é isso, tu não é? Mas lá está, Claro. são as relações, Claro, tudo é feito claro. neste embalde. Claro, e não podemos deixar-se de... Somos seres humanos e temos o nosso ego, somos seres humanos, e o fato daquilo que nós fazemos ter alguma repercussão no outro também nos motiva a continuar. Isso tudo acaba... Tânia, nem sequer sei o que é que isto soará lá em casa, no sentido de que ele está-se a achar um Homero ou não sei o quê, quer ser... Não é isso, é apenas... não existe as coisas, não existe caminho, as coisas ficam diluídas nos dias. Olha, por exemplo, ali o nosso cameraman, o Fábio, nesse que está do lado de lá, eu só me apercebi que ele escreve imenso e escreve também coisas muito profundas, muito existencialistas, de essência ideal. E disse assim, mas sempre escreveste isto, que eu não tinha noção. E é muito essa onda da alma, do eu sou um ser, eu tenho um corpo, eu respiro, não é? Eu não sou um rótulo, eu não sou aquilo. Mas acho que a maior parte das pessoas não está aí. A maior parte das pessoas vive o momento, o dia a dia, aproveita o momento de uma forma. Eu acho que se passou para aquele patamar que é, isto realmente é passageiro, a vida é insustentável. Então deixa-me aproveitar. E aproveitar de uma forma descomprometida, ao menos... Mais egocêntrica. Se calhar. Deixaram de acreditar, acima de tudo. Só para acabar. Eu fui ao concerto da Marisa Liz agora sábado passado, no auditório de Ramo Grande, estava repleto de gente, e ela perguntou se estávamos bem. E as pessoas disseram que sim. E ela perguntou, então digam-me lá, qual de vós acredita no amor verdadeiro? E o auditório fez-se num silêncio. Ela disse, mas eu perguntei se vocês estavam bem, certo? Então eu vou voltar a fazer a questão. Quem é que acredita no amor verdadeiro? E o silêncio manteve-se. Pronto, eu quero dizer com isto, e já agora também recomendo que ouçam a música que ela lançou na sexta-feira e que foi também mostrada ao público no sábado, que se chama Fim. Tem uma letra brutal e uma mensagem muito interessante que se calhar também é um complemento agora às nossas conversas, que tem a ver com a aceitação da impermanência, ou seja, daquilo que na verdade nós achamos que existe, pessoas, lugares, afetos, vínculos, e que na verdade não existe. Nós temos que aceitar que esta impermanência pode acontecer. Há um fim, de facto, para tudo. Há fins de ciclos, há o fim da nossa vida, há o fim da nossa relação, há o fim de uma amizade, e portanto recomendo que a pesquisem, porque a música é muito interessante, e depois fez-me voltar a casa sozinha, assim, porque eu vou aos concertos sozinha, e fez-me pensar que de facto há um processo de desacreditação de tal ordem que o amor verdadeiro, que é a força motriz para mover este mundo, na verdade nenhum de nós acredita nele, porque o silêncio não se fez por timidez, fez-se mesmo por não acreditar. E isso, dá que pensar. Ok, muito bem. Então terminamos mesmo com essa reflexão. Vamos pensar se acreditamos ou não neste amor verdadeiro, e vamos fazer de tudo para sermos este colo e este amor quando alguém nos procura, e podermos projetar esse amor no mundo. Até para a semana.